Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, vamos falar do nosso quase selecionado Kevin Viveiros, né? O jogador que esteve na lista da seleção colombiana, uma posição que inclusive tem muita disputa no ataque ali da Colômbia, né? Centroavância da Colômbia, mas o treinador deles lá, que eu confesso que agora esqueci o nome, tá de olho no Viveiros e, obviamente, isso é muito pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no Atlético e vem fazendo um ótimo trabalho e vem demonstrando uma ótima capacidade de, pô, nos ajudar de diferentes formas. Eu acho que esse que é o ponto fora da curva do Viveiros, que eu confesso que eu não esperava e ele vem entregando bastante, porque a capacidade de atacar espaço do Viveiros, ela é muito acima da média, assim. Teve alguns anos atrás, né, o Fabrício Bruno criando um desafio, né? Falando que ele duvidava que algum atacante do futebol brasileiro conseguiria, numa disputa contra ele, se impor fisicamente, ganhar na corrida, que ele fisicamente estaria na frente de todos os atacantes do futebol brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Acho que o Viveiros, que já botou a defesa do Corinthians no bolso, já botou a defesa do São Paulo no bolso, fisicamente faria uma competição muito legal ali contra o Fabrício Bruno nessa capacidade de explorar profundidade, nessa disputa física, nessa disputa na corrida ali. Mas é isso, assim. O Viveiros ele tem uma característica muito clara que eu acho que pauta muito o jogo dele, que é essa capacidade de atacar espaço, que é ser esse atacante rompedor, é ser esse atacante que bota sempre um cenário de disputa com o zagueiro adversário. O zagueiro adversário ele não tem aquele momento de controle com o Viveiros. Eu acho que o Viveiros ele traz um caos, ele traz um descontrole da situação ali quando ele tá jogando contra o zagueiro que for, que no final das contas eu acho que é um dos principais méritos do jogo dele. E ele cria um fator psicológico para o jogo muito interessante. O zagueiro ele vai subir linha para estar melhor posicionado, para o time adversário construir contra o Atlético, ele pode fazer isso. Mas ele vai ter que tomar muito cuidado, porque o Viveiros vai estar doido ali para explorar as costas dele. Então o Viveiros ele deixa o zagueiro adversário num eterno alarme. O zagueiro não pode dar mole com o Viveiros. Além de desgastar muito o zagueiro, ele condiciona os movimentos do zagueiro o tempo inteiro. O movimento do zagueiro é sempre preocupado com o perigo que o Viveiros ele pode gerar. E essa é a primeira face do Viveiros, podemos chamar assim. Essa é a primeira versão do Viveiros que eu acho muito legal, eu acho muito acima da média. Sendo bem sincero com vocês, assim. Eu acho que a gente tem bons atacantes de ataque ao espaço no futebol brasileiro, Caio Jorge, Vitor Roque, mas eu acho que o Viveiros, nesse quesito, ele tá com certeza entre os melhores. E aí a gente vai para outra fase. Eu tinha muita dificuldade de entender como o Viveiros ele ia agir a partir do momento que a gente precisaria ter ataques mais posicionais. O que é o ataque posicional? Como o Viveiros ia ser uma peça importante quando a gente enfrentasse uma defesa um pouco mais fechada. Até agora, na Arena da Baixada, que na teoria é o tipo de jogo que a gente encara defesas mais sólidas, podemos dizer assim, o Viveiros ainda não marcou, e eu acho que isso de alguma maneira também é um sintoma de um jogo que ele ainda está se adaptando, que ele pode correr menos para finalizar. Ele vai ter que se posicionar melhor, estar numa condição ali de uma disputa constante contra os zagueiros em espaço curto, que não é o ponto principal dele. Mas ele vem trazendo outros atributos que eu acho que assim, chamam muito a atenção e precisam ser destacados. E eu trouxe um vídeo pra gente entender esses atributos, que é principalmente o jogo de costas do Viveiros, né? Que vem se mostrando um jogo de costas bem eficiente. Lance contra o Botafogo de São Paulo, lance do pênalti, que inclusive o Viveiros vai lá e faz o gol. Passe do Zapelli, e eu chamo a atenção para um primeiro ponto aqui. O zagueiro, ele tá nessa condição de uma linha mais alta também, porque o Viveiros veio buscar jogo. Vocês entendem isso? O Viveiros, ele condiciona a altura do zagueiro a partir do momento que ele recua para poder fazer esse pivô. Porque não necessariamente na cabeça do Viveiros esse pivô seria para a bola chegar no Leozinho, para ir. Não, ele tá trazendo um lance para gerar um apoio para associar.
E a partir do momento que ele gera esse apoio, a partir do momento que ele vem trabalhar essa bola um pouquinho mais baixo, ele traz o zagueiro junto com ele e ele gera o espaço nas costas do zagueiro. Então o movimento acontece de maneira muito consciente, desde a intenção até a execução. Porque aqui ele dá o toque de primeira. O toque de primeira obriga o movimento dos zagueiros do Botafogo a ser um movimento muito mais rápido, porque eles precisam fazer a cobertura desse espaço todo que esse apoio do Viveiro gerou. E aqui você já tem o Mendonça pronto para atacar espaço, que você já tem o Leozinho pronto para atacar espaço. O Leozinho, que não tem essa característica de condução de bola, ele para, domina e busca o passe. Só que quando o Leozinho faz isso, é o tempo suficiente do Viveiro já tá numa condição de disputa com o zagueiro. E aí entra aquela primeira fase do Viveiros que a gente falou, de ser um jogador com muita capacidade de entrar nesses momentos de correr para finalizar, correr para finalizar. E o que acontece? Ele ganha a frente do zagueiro, acaba sofrendo pênalti. Esse lance contra o Novo Horizontino é muito interessante também, porque aí a gente fala de uma associação Leozinho-Zapelli, só que aí a distância pro gol é outra. O Viveiros ele não vai fazer um apoio para ter uma ultrapassagem. O Viveiros ele vai ter que fazer um apoio para quem vem de trás. Aí você tem o Leozinho nesse momento entendendo o passe aqui no Viveiros, e o Viveiros ele já se movimenta para entrar numa disputa com um zagueiro muito físico, que se eu não me engano é o Rafael Donato, César Martins, enfim. Aí a bola entra, o Viveiros ele já tomou a frente. Então você precisa ter uma agilidade de movimento da mesma maneira que ele dá o passe de primeira, aqui ele se coloca na frente do zagueiro. Calma aí. E aqui ele dá assistência, deixa a bola à mercê de Bruno Zapelli finalizar o gol do Atlético. Então, eu acho que a gente não pode ignorar o quanto o Viveiros ele vem participando desse processo de construção do Atlético, fazendo com que esses apoios eles gerem sempre um lance seguinte. E eu acho que isso é muito legal. Você vê o centroavante dar sequência em jogadas. Você vê o centroavante optar por um lance que vai ter um outro momento. E ele pode desfrutar desse outro momento, como foi o gol contra o Botafogo, ou ele pode servir um companheiro. Ter um atacante que a gente só aceleraria bola, só aceleraria bola, só aceleraria bola, é interessante. Mas quanto mais momentos do jogo o Viveiros puder agregar, e ele vem agregando, eu acho que a notícia é melhor ainda. Então, assim, muito surpreso com o leque de opções que o Viveiros ele vem nos entregando. Muito surpreso com as várias possibilidades que o Viveiros vem nos entregando. Eu confesso pra vocês, repito aqui com toda a tranquilidade do mundo, não esperava que fosse um atacante de tantas faces, de tantas versões. E tá dando muito certo. Então, eu tô virando fã, cara. Tô virando fã do Viveiros, confesso pra vocês. Acho que o Atlético ele soluciona a questão do meio-campo, que pra mim era um investimento que precisava ter acontecido. E eu fiquei muito na dúvida no sentido de, cara, será que esse cara ele vai sugar todo o poderio financeiro do Atlético? O Atlético não vai trazer um volante, mas acho que o posicionamento do Zapelli vem ajudando muito. O Zapelli vem se entendendo muito com o Viveiros, o Atlético ele vem se acertando, e acho que cada vez está mais pronto pra gente estar numa condição de brigar de maneira mais sólida pelo acesso e quem sabe até pela classificação na Copa do Brasil. Valeu? Tamo junto, é nóis.